Será que nós devemos ter uma experiência sobrenatural com Deus para poder acreditar nele? Será que precisamos? Ou a gente pode crer naquilo que nós não vemos? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes precisamos ver para crer, ou a gente pensa que tem que ver para crer, tanto eu quanto você. Paulo, o apóstolo Paulo, ele teve durante toda a sua vida, durante toda a sua jornada, apenas 3 experiências sobrenaturais com Deus. O restante da fé ele fortaleceu com oração, com dedicação da sua vida a Deus, de viver corretamente e de ensinar sobre a palavra de Deus, de ler sobre as Escrituras e de aplicar na sua vida aquilo que estava nas Escrituras. Paulo era alguém muito sábio. Antes de ele ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo, um homem muito instruído, mas que perseguia os cristãos, porque ele não acreditava na existência de Jesus Cristo. Ele acreditava, ele conhecia as Escrituras, mas não que fosse Jesus o Salvador. Paulo foi um apóstolo que ele não conheceu Jesus durante a sua vida aqui na terra, não conheceu antes da crucificação e antes da ressurreição, mas ele se tornou um apóstolo fiel, comprometido com a obra de Deus, conhecendo Jesus depois. Ele teve 3 experiências sobrenaturais. Uma quando ele estava na estrada de Damasco, outra nos desertos árabes, que foi 14 anos depois do que aconteceu a experiência de Damasco, e depois ele teve uma experiência do céu, que até hoje não se sabe se ele morreu e ressuscitou, o que aconteceu, mas ele teve uma visão dos céus, e ele conta isso na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Muitas vezes não precisamos ter experiências sobrenaturais para acreditar em Deus. Basta tudo que Ele nos faz todos os dias, todas as bênçãos que nós recebemos. Saulo, que depois se transformou no apóstolo Paulo, mudou de nome, ele perseguia os cristãos na estrada de Damasco. E numa dessas viagens, ele teve uma visão dos céus, um grande clarão, que fez com que ele levasse um susto e caísse do cavalo. E Jesus falou com ele: Saulo, por que me persegues? Diante disso, ele ficou cego por alguns dias, foi conduzido com seus companheiros até a Ananias, que em nome de Jesus curou aquela cegueira dele, e ele começou a pregar sobre a palavra de Deus. Ele conheceu alguns dos apóstolos e ele foi uma figura muito importante para que a gente hoje tivesse grande parte das Escrituras do Novo Testamento. Ele que foi uma pessoa que teve essa visão tão próxima de Cristo, ele teve 3 experiências sobrenaturais. E ele relata em Coríntios 12 sobre essa experiência que ele teve. Ele fala: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu nada ganhe com isso. Passarei as visões, a revelação do Senhor. Ele fala: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Eu sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e viu coisas indizíveis, coisas que a homem nenhum é permitido falar. Neste homem me gloriarei, não em mim mesmo, e não
a não ser em minhas fraquezas. Mesmo se eu preferisse gloriar-me, eu não seria insensato, pois estou falando a verdade. Mas eu evito fazer isso para que ninguém pense a respeito de mim mais do que me vê ou do que ouve. Paulo fala que quando ele era fraco, é que ele se tornava forte. Nessas 3 experiências que ele teve durante toda a sua vida, serviram para que fortalecesse mais ainda a fé e que ele desse o testemunho. No entanto, o que fez com que a fé dele aumentasse todos os dias foi ler a palavra, ensinar sobre a palavra, aplicar na sua vida aquilo que ele aprendia nas Escrituras. Por isso, nós não precisamos ter experiências sobrenaturais. Algumas pessoas têm, outras passarão a vida que nunca vão ter uma experiência sobrenatural com Deus, com Jesus. Mas a nossa fé deve prevalecer da mesma forma. Porque a fé é acreditar nas coisas que a gente não vê. Por isso, quando alguém se converte, quando alguém de repente se batiza ou acredita em Deus, nem sempre é porque teve uma experiência sobrenatural. Muitas vezes a própria leitura da Bíblia, a própria dedicação em oração todos os dias, é isso que vai aumentar a nossa fé. É todo dia estar em oração, é meditar na palavra de Deus dia e noite, conforme está na Bíblia. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.